Bom dia, igreja, a paz. Bom, o que eu gostaria de compartilhar essa semana é, é sobre Paulo e a perseverança que um cristão ele deve ter durante as provas. E para a gente começar, eu gostaria de antes de dar uma introdução, né, para contar verdadeiramente qual foi a história de Paulo. Para quem não conhece, é uma história muito conhecida, mas para quem não conhece a história de Paulo, é basicamente um cara que era perseguidor de cristãos e passa a ser o perseguido. Basicamente, Paulo ele era um judeu, ele era um fariseu de muita importância, na verdade, e ele era o principal perseguidor dos cristãos. Mas a partir do momento em que Cristo aparece para ele e Cristo revela o seu propósito e chama ele, a vida dele toma outro rumo, outro sentido. E ele passa a ser de perseguidor a perseguido. E é sobre ele que é o principal do tema que nós vamos estudar. E a perseverança que ele tinha. Porque muitos sabem que a vida de Paulo, a partir desse momento, passou de uma vida de luxo e conforto para uma vida de tribulações e prova. Mas mesmo assim, ele não reclamava disso, ele se gloriava nisso. Porque ele tinha fé, ele tinha perseverança em Cristo. O propósito dele, o caráter dele estava moldado para isso. E Cristo auxiliou nisso. E eu tenho te perguntado, você tem deixado Cristo trabalhar na tua vida? Ou é Satanás que tem trabalhado, tem acariciado o seu eu e tem feito aquilo que você quer? Porque essas coisas só acontecem, só vão acontecer a partir do momento que você deixar o seu caráter ser transformado. A partir disso, Deus vai poder te usar. Então, se ao decorrer dessa pregação, eu vou falar isso mais pro final, né? Mas se ao decorrer dessa pregação você falar, mas Deus não me usa, eu quero, e Deus não me usa, e por que Ele não te usa? Porque o seu caráter não está verdadeiramente transformado e moldado do jeito que Ele precisa para poder começar a te usar. Porque as pessoas que são usadas hoje em dia estão muito longe de estar perfeitas. Perfeição nós só atingiremos quando nós estivermos no céu. Mas isso tem que começar de algum lugar. E é esse passo que Deus espera que nós tomemos hoje, que nós tenhamos esse compromisso e esse propósito, esse foco. Assim como Paulo e várias outras pessoas que eu vou citar durante o decorrer do estudo. E nós podemos abrir agora, lá em 2 Timóteo 4, os versos 16 e 18. 2 Timóteo 4, 16 e 18, que vai falar sobre Paulo e é quando ele está sendo perseguido. Por quê? Porque a partir desse momento em que Paulo decide servir a Cristo, ele passa a ser perseguido durante toda a vida dele por pregar a verdade, principalmente pelos judeus, pelas próprias pessoas do seu povo. Então, Paulo, sendo perseguido por judeus, no final da sua vida, ele é levado a Nero, que era o imperador de Roma, né? Então, ele chega perante o imperador e, através da inspiração de Cristo, mesmo sendo abandonado, porque aqui, quando nós formos ler, nós vamos saber que Paulo foi abandonado por todos os irmãos, ele estava sozinho nisso, mas ele tinha o apoio de Deus e dos anjos, ele sabia quem ele servia, quem ele cria, e ele sabia que Deus estaria lá para apoiar ele, jamais desampararia ele, e foi isso que permitiu fazer ele vencer. Então Paulo, perante Nero, ele libera palavras tão poderosas que Nero não teve coragem de acusar Paulo, muito menos mandar matá-lo. Então ele só devolveu Paulo para o calabouço. Por quê? Porque a palavra de Paulo foi tão poderosa, tão forte, que ele não podia resistir ao poder do Espírito. E lá em 2 Timóteo 4, dos versos 16 ao 18, diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, ou seja, quando ele estava quando a primeira vez que ele foi, ninguém me assistiu, todos me desampararam, ninguém estava com ele, mas que isso não lhe seja imputado, ou seja, além de estar sozinho, desamparado pelos irmãos, ele não deseja o mal. Isso trabalha a perseverança e nós vemos um caráter moldado de uma pessoa, em vez de desejar raiva, isso ele aproveita para abençoar, que isso não lhe seja imputado, que não caia sobre vocês, porque vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E no versículo 17, mas quem era por mim? Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, não importa o que acontecer, o que houver. A minha perseverança, aquilo que Deus colocou para eu fazer, eu vou fazer, independentemente do que acontecer, tem que ser cumprido. E aí, continuando o versículo, ele fala assim: e fique livre da boca do leão, de quem me persegue. Eu quero fazer isso para ficar livre dos meus perseguidores, mas mesmo que isso me custe a vida, eu confio em Cristo. Porque ele fala no versículo 18 agora: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E é isso que ele tem. Além de perseverança, ele tem alegria de servir a Cristo. E nós que muitas vezes fazemos pouca coisa a Deus comparado ao que esse homem fez, nós muitas vezes reclamamos por poucas coisas. E você tem tido alegria no que Deus tem te pedido, você tem feito, por mais que você não receba aquilo que você espera. Você tem sido grato? Você tem tido a gratidão para agradecer a Deus? Ou você só reclama? Eu peguei Paulo porque ele é um exemplo muito importante para mim, porque eu era obediente, mas com segunda intenção. E aí quando eu não conseguia a coisa que eu queria, eu precisava aprender uma lição de perseverança, eu precisava que o meu caráter fosse moldado para que Deus pudesse atingir isso na minha vida. E
E eu ficava de birrinha. E eu até cheguei a falar assim, é não pra mim? Deus não vai me dar? É não pra Deus. Uma coisa ridícula isso. E é o que muitos de nós fazemos, porque Deus não tem filho mimado. Ele precisa tratar o caráter para antes ele poder dar, para ver se você tem condições de dar. Porque muitas vezes não, porque Deus é um Deus bondoso e amoroso. E Ele sabe o tempo que Ele pode te dar ou não te dar. Mas algumas vezes Deus não vai te dar mesmo. Nós temos que aprender a ser grato mesmo nisso. Porque Paulo era preso, era torturado e mesmo assim ele louvava na cadeia. E se você estivesse na cadeia hoje, se você tivesse sido perseguido por aquilo que você prega, você teria sido grato assim como Paulo foi? E para nós continuarmos também, lá em 2 Coríntios 4, dos versos 5 a 14. 2 Coríntios 4, dos versos 5 ao 14. E aqui ele fala assim, ó: porque nós não pregamos a nós mesmos. Eu não faço isso por mim, eu não faço isso pelos outros, mas eu faço isso o quê? Por Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele fala assim, que eu não faço isso por mim, mas eu faço isso por Cristo. E ele fala assim, que é esse Deus e o seu filho, que em trevas, numa situação que você acha que nada vai acontecer, que vai ser só desastre, e Paulo, em frente ao imperador, sendo condenado por todos, não tinha ninguém a favor dele. O que você acha que isso era? Trevas. As pessoas pensavam, acabou para Paulo. Mas o que Deus fez? Deus transformou isso em luz, uma forma de chegar aos gentios. Eu não vou parar de cumprir até que chegasse aos gentios. E isso não chegou apenas aos gentios, mas chegou a toda a corte e as pessoas mais importantes naquela época do mundo, que era o imperador de Roma. Olha o que a perseverança faz. Olha o que Deus pode fazer através da tua vida se você tiver a perseverança. E ele fala assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não orgulhoso, por qualquer coisinha que faz fica orgulhoso. Paulo ele era humilde, ele era submisso e sabia que aquilo que ele fazia não era graças a ele. Não era porque ele sabia falar os idiomas, porque ele era culto, não, mas é porque era Cristo que dava as condições para ele vencer. E as coisas que você tem feito, você tem sido orgulhoso ou você sabe reconhecer que é Cristo quem faz isso em você? É qualquer coisinha que faz já fica orgulhoso. É por isso que Deus precisa cortar, precisa tirar o topete. E você tem falado para que se glorie Deus, para que cresça o Senhor mais e mais, ou para que cresça o meu eu mais e mais? Para que eu seja reconhecido ou para que Cristo seja reconhecido? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por mais que nos persigam, não vão conseguir nos destruir se Deus não permitir. Pode acontecer várias coisas, mas eu não estou morto. Tentar ver o lado positivo. Olha só, eu machuquei o meu dedo, mas que bom que não foi minha mão toda. Eu sofri um acidente, eu bati a cabeça e posso ter quebrado a coluna. Que bom que eu não morri, que bom que Deus me guardou. Porque essas coisas servem para ensinar uma lição, para tratar o nosso caráter. Deus não tem filhos mimados. E se você tem sido mimado, se você chora, se você é birrento, já está aí o primeiro motivo porque Deus não pode te usar. Porque você não recebe palavras, pode até estar no ministério de alguma coisa, mas Deus não vai usar, porque Deus não permite aquelas pessoas que não estão moldadas, não estão querendo buscar a Deus. Deus não pede que você esteja 100%, Ele não pede isso, Ele não exige de nós, Ele é tão bom que Ele nos dá as condições para vencer. Ele não pede assim, você tem que estar perfeito, não. Por todos os erros que nós temos, Ele ainda nos permite, nos abençoa para alcançar cada vez mais vidas. E essa deve ser nossa principal alegria. Não pensar nas recompensas que nós poderemos ter aqui, mas nós temos que olhar com os olhos espirituais, nós temos que ser gratos por aquilo que Deus tem feito, a obra que Ele pode fazer através de nossas vidas. Esse deve ser o nosso anseio, o nosso propósito. E ele continua no verso 10 assim, ó: trazendo sempre, por toda parte, a mortificação, que morra o meu eu, do Senhor Jesus no nosso coração, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, para que brilhe Jesus na minha vida. E na tua vida tem brilhado Jesus ou tem brilhado você mesmo? Essa é uma pergunta que eu te faço essa manhã. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós
a vida, não tem importância que eu morra, mas que se outras pessoas alcançarem a vida, ser altruísta, não olhar para o seu próprio eu, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ambiciosa para os seus próprios desejos, não, mas ela tem que olhar para as outras pessoas. Você acha que Cristo veio por ele, largar tudo? Ele veio pelos outros, ele era pobre, ele era humilde, e ele fez isso por mim e por você. O que custa nós seguirmos o exemplo de Cristo? Cristo justamente veio aqui para deixar o verdadeiro exemplo que nós devemos fazer. E Paulo fala, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou, e você é um imitador de Cristo. As pessoas olham em você e elas veem Cristo, ou elas veem uma pessoa lutando com as próprias forças para tentar fazer ela mesma se resplandecer. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, sabendo que por mais que eu enfrente a morte, por situação mais complicada que eu possa enfrentar, porque eu possa ser queimado por uma fogueira, que eu possa ser perseguido a minha vida inteira, que eu leve uma vida de pobreza, que eu possa morrer, mas sabendo que eu vou ser ressuscitado com Cristo, assim como Cristo foi ressuscitado, Ele também me deu o poder de fazer isso. Não o poder, mas Deus vai fazer isso na minha vida. E você tem olhado para as coisas que você pode ganhar aqui na terra, ou você tem olhado para essa enorme recompensa que é no céu? Porque além de ir ao céu, as obras que você faz aqui, elas têm um galardão. Então não olhe com os olhos carnais, mas veja com os olhos espirituais, como todas as pessoas que fizeram as coisas boas, elas tiveram. Ou vocês acham que eles estavam pensando no luxo que eles perderiam aqui, no conforto, em Moisés, que poderia ser o príncipe do império mais poderoso do mundo, mas ele decidiu ser o líder de um povo que só desprezava ele? E isso é o que Cristo faz na minha e na tua vida. E eu me pergunto, você está disposto a aceitar isso? E não é só Paulo, nós temos uma lista de várias pessoas. E nessa semana eu tenho estudado o livro da Ellen White. E esse estudo que eu estou fazendo é basicamente nas histórias que ela vai contando de Paulo, e os versículos que eu estou pegando são totalmente as referências que ela deixa. E aí, ela dá mais 2 exemplos sobre os valdenses. Não sei quantos de vocês conhecem, mas os valdenses viveram acho que num dos piores momentos em que a igreja estava totalmente contaminada, porque houve a fusão entre o cristianismo e o paganismo, entre a igreja, entre Roma, e a igreja católica comandava tudo. Era o pior período que tinha, um período obscurecido. Esse era o famoso período da supremacia papal, em que quem comandava tudo era a igreja, era o Estado ligado à religião, e quem mandava tudo era o Papa. O Papa submetia reis, ele que, né, assim, Deus permitia, logicamente, mas que ele que destronava e tirava os imperadores naquela época. E Deus levantou esse povo, os valdenses, que foram expulsos de suas casas, e eles tinham que viver escondidos em montanhas, em lugares refugiados, isolados do mundo, para que eles pudessem continuar pregando a palavra de Deus. Mas uma das grandes coisas que chama a atenção é que eles não ficavam só entre eles, não, eles queriam salvar mais e mais pessoas. E eles eram enviados, principalmente os jovens, eram ensinados desde criança a ser altruístas, a saber sobreviver com aquilo que tem, com a quantidade básica, e além de tudo, podia estar tudo de ruim, mas que tinha que aprender a ser grato a Deus. E esse pode ser um dos grandes problemas, porque Deus dá muita coisa pra gente. Quando Ele pede uma coisa ou outra e a gente não recebe, a gente fica mimado, a gente fica bravo. Porque Deus, Ele tem sido muito bondoso com a gente. Ele tem dado de muitas e muitas coisas. E esses valdenses foram uma das pessoas que mais queimavam nas fogueiras. Foram eles que basicamente começaram o movimento, eles prepararam as pessoas, porque através dele muitas pessoas chegaram a conhecimento, e posteriormente chegando à Reforma Protestante. Conhecemos também Lutero e vários desses outros reformadores que foram queimados na fogueira. E sabe o que eles faziam quando eles morriam? Eles cantavam, eles louvavam na fogueira. Assim como Paulo e Silas na prisão, eles cantavam na fogueira. E eu te pergunto, se você estivesse numa fogueira, se você estivesse na morte, você estaria reclamando ou você estaria agradecendo a Deus? Porque eu falo que eu estaria reclamando. Acho que eu teria negado a Deus, na verdade, com as condições que eu tenho hoje. Nós temos que reconhecer, irmãos, que nós precisamos de Cristo. Porque só assim nós conseguiremos vencer. E além de valdenses, de Paulo, da Reforma Protestante, nós temos vários, a Bíblia nos dá vários exemplos disso. Mas eu não vou ficar tomando muito nosso tempo, porque nós já conhecemos muito sobre isso. E eu quero falar sobre 2 coisas que nos levam a conseguir esse propósito, qual? Ter a perseverança e a paciência em Cristo, porque só com Ele nós vamos vencer. Não pense você que você consegue sozinho, porque nós não conseguimos. Cristo é o nosso auxiliador. Deus determinou assim e assim será, gostando nós ou não. E lá em 2 Timóteo, do 1 ao 12,
Não, perdão, irmão. 2 Timóteo 1,12, não do 1 ao 12. 2 Timóteo 1,12. Que diz assim: por cuja causa padeço também isso. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Por mais que tudo que aconteça, eu não vou desistir, eu não vou me envergonhar. As outras pessoas lá de fora não me abalam. Por quê? Porque eu sei em quem eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo. E você sabe o Deus que você serve, porque se você nega a Deus e se você faz as coisas que os outros te pedem, você não conhece o Deus que você serve. Você não tem tomado posse naquele que te fortalece. Você não vence porque você não busca verdadeiramente a Deus. Você não conhece a Deus. E eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E o que eu gostaria de chamar a atenção? Que é que ele sabe em que ele tem crido e ele não se envergonha. E ele sabe que por mais que ele não ganhe nada aqui, o olho dele está lá no futuro, está lá em Jesus. Não vive olhando para o passado, para as coisas que vão ser passageiras aqui. Que qualquer coisa que passa vem e destrói. Não, os olhos dele estão em Cristo. Ele tem um propósito. O propósito dele é fazer a vontade de Deus. E qual é o propósito na tua vida, irmãos? Aquilo que Deus tem colocado, você tem cumprido ou você não tem cumprido? Você tem servido a Deus com total devoção ou não? Naquilo que Ele tem te pedido? Porque também, irmãos, não adianta você querer aquilo que Deus não te deu, porque isso vai servir para a tua perdição, porque Deus sabe muito bem o limite que nós podemos alcançar para que a gente não se perca. E lá em Colossenses 1,16, ele vai nos falar sobre isso. Colossenses 1,16, que ele fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por quem? Por ele e para ele. E qual foi o nosso propósito? Para que Deus nos criou? Para que Deus criou os anjos? Para adorar e dar testemunho dele. E nós ainda, por mais que pareça difícil de viver nesse mundo, nós temos uma missão mais especial, que é levar a Cristo para as outras pessoas. Nós temos que resplandecer. E o que é para ele? Qual é o nosso propósito para ele? O seu propósito é para ele ou é para você? Para fazer o que você quer ou o seu propósito é para ele? Porque você só vai conseguir se o seu coração verdadeiramente estiver ligado a Deus. Porque ele fala que todas as coisas foram criadas por ele. Você foi criado por ele. Deus permitiu que você fosse criado. E por isso, como uma forma de gratidão, porque o filho dele veio morrer por você, você tem que servir a ele. O seu propósito, eu te pergunto, tem sido a fazer a vontade de Deus ou tem sido a fazer sua própria vontade? Eu não me lembro muito bem onde fica, mas eu sei que está lá em João, e ele fala assim que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, ou seja, aquilo que me sacia não são as coisas desse mundo, não é me alimentar, não é ter fama, ter sucesso, não, mas é fazer a vontade do meu Pai. E qual tem sido a tua comida e a tua bebida? Não fisicamente, mas eu te pergunto espiritualmente, o que te sacia? Te sacia estar lendo a Bíblia? Te sacia estar perto de Deus ou estar no mundo, fazendo as coisas que você quer? Qual é a tua comida e qual é a tua bebida? Com o que te satisfaz? E lá em Romanos 8:28, ele continua nos falando mais e mais sobre o que deve ser o nosso propósito. Qual é a recompensa de nós termos o nosso propósito fixados em Deus? Romanos 8:28, ele nos diz isso, fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles quem? Daqueles que são chamados por seu decreto. Esse decreto aqui está traduzido por seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daquelas pessoas que mortificam o seu eu, que têm a vontade de que o seu propósito é totalmente focado em Cristo. A sua vontade, o seu desejo, o seu propósito. Qual é o motivo da tua vida? Para que você vive hoje? Se eu te perguntar assim, qual é o propósito? Qual é o significado da tua vida? Em quem você se espelha? Você vai colocar para as coisas do mundo, você vai falar assim, sem meu celular eu não vivo, sem meus amigos eu não vivo, sem o meu dinheiro eu não vivo, ou você vai falar, sem Cristo eu não vivo? Qual que é a tua ambição, qual que é o teu propósito? E isso fala muito comigo, porque Jesus está lá, ó, muito embaixo na minha lista. Eu tenho meus amigos, eu tenho dinheiro, eu tenho meus aparelhos eletrônicos, tudo isso são meus propósitos, e eu acho que se eu perdesse isso, me daria muito desânimo, que é muitas das coisas, porque eu tinha pedido, eu vou até compartilhar isso com vocês sobre o que eu falei, né, quando eu falei não, é não para Deus também, eu tinha pedido um computador, né, nesse tempo assim, mas não era porque eu queria fazer as coisas de Deus, e meus pais sabiam disso, eu falei, mas eu queria porque eu queria jogar alguns jogos, e eu fiz um propósito e fui fazendo, fui mortificando a minha carne, né, segundo esse propósito,
Tudo bem que Deus usa para causas, mas aí quando eu tomei um não, porque eu não estava pronto, e Deus disse que Ele não me daria. Ele disse que eu precisava esperar mais para que realmente meu caráter pudesse ser tratado. E quando eu recebi o não, como meu caráter não estava moldado, um menino mimado, que não está acostumado a receber o não, porque Deus dá tudo e cuida, faz birra. E isso não acontece só comigo, porque eu tenho certeza, acontece com muitos de nós. Esse é um dos grandes motivos que Deus tem pegado no nosso pé. Nós não somos tratados, somos filhos mimados, e Deus precisa tratar isso. Mas você tem que deixar. Muitas coisas que estão ligadas ao propósito, elas estão ligadas ao nosso caráter. E é aí que eu quero chegar. Porque aqui fala, tudo bem, para você cumprir a obra que essas pessoas cumpriram, que os valdenses, que Paulo, que Moisés, que todas essas pessoas cumpriram, você precisa ter o seu propósito em Cristo. Você precisa saber para aquilo que você tem sido chamado. Mas Deus só vai poder te usar a partir do momento em que você deixar o seu caráter ser totalmente transformado por Ele. E no livro de devocional Inegociável, que eu já trouxe aqui várias vezes, o pastor José Venefrides, ele fala assim: leva tempo para Deus tornar o que o Senhor para nós. Contudo, não é problema para Ele. É um grande privilégio ser chamado por Deus para a execução de um trabalho em prol do seu reino. É um grande privilégio. E eu me pergunto, e eu te pergunto, é um privilégio para você servir a Deus ou é um fardo? Você fala que com Deus não pode fazer nada, que tem que abdicar várias coisas. É um privilégio ou é um peso na tua vida? Porque na minha vida muitas vezes tem sido um peso, e agora eu estou aprendendo realmente a valorizar aquilo que Deus faz nas nossas vidas, porque nós não temos noção do que o mundo é lá fora. Porque nós estamos protegidos aqui dentro, e nós falamos como se nós soubéssemos aquilo que nós tivemos, que a gente vai viver lá fora, como se fosse a melhor coisa do mundo, mas não é. Deus quer nos proteger verdadeiramente. E ele continua falando, porém, Deus só poderá trabalhar por seu intermédio, ou seja, Ele só vai poder te usar se você se permitir que Ele trabalhe em você primeiro. É do jeito dele, não é do jeito seu, irmãos. E você tem que aprender a ser grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo por você. Seja grato, tenha gratidão no seu coração e deixe Ele trabalhar na tua vida. Porque muitas pessoas, eu escuto falando assim, porque Deus não me usa, porque eu quero isso, eu oro para aquilo. E você não deixa Deus tratar, as pessoas não oram, as pessoas não buscam a Deus. E lá em Romanos 5, 3 e 4, Paulo ele continua falando das vantagens de nós passarmos por provas e tribulações. Que ele fala assim, Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque ele vai decorrer aqui nos versos que as tribulações produzem várias coisas para edificação do nosso caráter. Então, se Deus te põe uma coisa, você tem que cumprir isso até o final. Você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança, senão você nunca vai alcançar. E ele fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência para aguentar até o final. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A partir do momento que você confia em Deus, Ele vai transformando o seu caráter, Ele vai moldando. E Ele deixa você na condição daquilo que você quer receber, se for da vontade dEle. Então aprenda a ser grato a Deus. Passe pelo tratamento dEle, o que custa. E lá em Tiago 1,4, ele também continua nos falando. Tiago 1,4, ele fala sobre completar a obra até o final. Ir até o final. Mas eu não falo, assim, lógico que é muito importante na obra que nós estamos realizando espiritualmente, mas a obra que Deus está fazendo dentro de nós, irmãos. Que aqui ele fala assim, tenha, porém, paciência à sua obra perfeita. Tenha paciência, espere. Tenha perseverança para que Deus possa fazer o que Ele quer. Se Deus mandou você fazer isso, cumpra até o final. Se Ele está te tratando até aqui, vai até o final. Vai até o final com Cristo. Experimenta isso. Dá esse voto de confiança para Ele. E fala assim, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Para que sejais semelhante a Cristo. Sejais semelhante ao Pai, assim como eu sou, que através de mim vocês possam chegar a Ele, irmãos. E é por isso que muitas das pessoas não têm comunhão, não têm discernimento, que é uma das coisas que a pastora vive chamando a atenção, porque as pessoas não buscam a Deus, são pessoas aconchegadas, pessoas acomodadas. Tem que buscar a Deus, tem que orar, tem que ler a Bíblia, depois não sabe porque as coisas acontecem na tua vida de desgraça. É muito fácil culpar Deus, né? Acontece alguma coisa errada, a culpa é sempre de Deus. A culpa disso, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Aconteceu isso aqui, a culpa é de Deus, parei de servir a Ele, acabou. Porque só busca a Deus nos momentos de dificuldade. Um dos grandes triunfos dessas pessoas é porque eles tinham um relacionamento com Deus. Mas Cristo vive em mim. A vida deles era oração e Cristo. Não era eu e Cristo.
É ao contrário, irmãos. As coisas estão invertidas. Deus deixa nós temos momentos de lazer, nós temos momentos de prazer. Isso é bom, faz bem. Coisas saudáveis também. Não é para sair fazendo coisa errada. Mas coisas saudáveis é importante. Mas as coisas estão invertidas. Do que nós devemos passar 3 horas com Deus, nós passamos 3 horas no celular. Do que nós passamos 5 horas lendo a Bíblia, meditando na palavra, orando, estudando aquilo que Deus tem te pedido. Se você está na escola estudando e fazendo as coisas que Ele espera de você, que é estudante, que você que trabalha, nós passamos esse horário no celular, fazendo as coisas que nós queremos. E como é que nós queremos andar assim? Como é que quer progredir? Como é que quer ser usado por Deus? Ou se é usado, não testifica de ninguém. Ninguém gosta de você, aí vive reclamando porque tem problema com outro irmão. Por quê? Depois não sabe por quê. Não desistam. A corrida, como o Marcelinho falou, não caiam, porque o final está muito próximo. Mas esse é o final muito próximo que nós temos que estar preparados. E por que vocês acham que vieram essa quarentena? Para mostrar aqui verdadeiramente quem estava do lado de Deus e quem estava do lado de Satanás. Quem estava apoiado no seu próprio entendimento ou quem com Cristo consegue vencer. Porque muitas pessoas são dependentes dos líderes. Não sabem se virar sozinhos. São dependentes. O cachorro sumiu, ligou para o pastor achar. Qualquer coisa acontece, é dependente. Nós temos que ser dependentes, mas de Jesus. Os pastores e os nossos líderes, eles estão aqui, os nossos pais, para nos auxiliar. Mas nós não temos que ser dependentes deles, porque a nossa salvação é individual, irmãos. Eles estão para nos auxiliar. Mas é Cristo, você tem que ser dependente dele e não de você. Porque você joga confiança e expectativa na pessoa e aí quando ela erra, você culpa ela. Não, você tem que estar em Jesus, porque lá é que não tem erro. E para encerrar o último verso, eu gostaria que vocês abrissem lá em Efésios 4, dos versos 22 ao 24, que ele nos dá um conselho. Se você quer ser usado por Deus, se você quer conseguir terminar a sua obra, se você quer ser realmente uma pessoa de Deus, com um caráter transformado, para Deus poder te dar aquilo que você quer tanto, se for da vontade dele, ele fala assim, no versículo 22 de Efésios 4, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, deixe tudo para trás, essas coisas. Tudo passa, irmãos. Tudo passa aqui nessa terra. Mas o que ele fala? Qual que é o conselho? E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Se renove em Jesus. Ele tem que ser a nossa ambição. Ele tem que ser quem vive em nós, nossas coisas. Quem é o dono do seu coração? E no versículo 24, e você vistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Você mente, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa santa, você é irrepreensível aos olhos de Deus. Aquilo que Ele te pede você faz. Deixe tudo para trás e viva uma nova vida com o seu Deus. Experimente isso, tenha esse caráter, porque muitas vezes não importa aquilo que você faz, mas muitas vezes importa aquilo que você é. Quem você é com Cristo vai determinar as suas atitudes, porque não importa nada isso. E uma frase desse mesmo pastor, José Benefrides, ela me chamou muita atenção. E ele fala assim, ó: o Eterno conhece o pleno potencial de cada um de seus filhos. Ele conhece até onde você vai chegar. Mas ele só pode te ajudar se você for junto com ele, porque sozinho nós não vamos conseguir. Se você deixar o seu caráter ser moldado por ele, se você tiver perseverança, se você tiver fé, se você tiver coragem, se você tiver o poder da confiança, que foi o que o Marcelo pregou sobre os filhos de Israel, se eles tivessem realmente confiado que Deus poderia ter feito aquilo por eles. E ele fala, ele não quer um José sentado no trono de Faraó, ele quer um José resistente para salvar uma geração. De que adianta um José sentado no trono, que era uma coisa que ele queria tanto, que ele queria poder, queria ser uma pessoa importante com a capacidade dele, que Deus levou José ao seu máximo. Mas isso não importava. O que importava? Ele quer um José resistente para salvar uma geração. Ele não quer um José mimado. Ele quer um José tratado, um José que ficou na prisão e até lá ele prosperava, que era grato a Deus. Por mais que ele obedecesse e tudo dava mal, ele continuava. Era um José resistente. Por que adiantar ele estar lá e não saber liberar o perdão dos irmãos dele? Deus precisava tratar. Não adianta a posição, não adianta as coisas que você ganha, mas adianta aquilo que você tem feito por Deus. Se você tem se deixado ser usado por Deus. Aí ele fala assim, ele não quer um Daniel na corte da Babilônia. O que adiantar mais um Daniel lá, de tantos judeus corruptos? De nada isso adiantar. Mas por quê?
Ele quer um Daniel com ouvidos sensíveis para que ele possa sussurrar os seus segredos, as suas profecias. De que adiantar Daniel lá dentro se ele não buscasse a Deus? Que profeta ele seria? Ele não seria um profeta. Ele não prosperaria lá dentro, de nada adiantaria, mas adiantaria a obra dele. Porque ele buscava a Deus, ele era abençoado. Irmãos, isso é uma sequência, nós não podemos pular a parte de seguir a Deus. Se você quer ser bem-aventurado, se você quer prosperar, você tem que seguir os conselhos de Deus, você tem que estar no caminho dele. E aqui, ó, ele não quer uma Esther no harém de um rei ímpio. Ele não quer uma Esther casada com o rei mais poderoso do mundo naquela época. Ele não queria uma Esther super bela que pudesse influenciar o rei. Não. Mas o que ele queria? Ele queria uma Esther revelando sua força, uma mulher com um caráter moldado, uma mulher forte, de intercessão. Você tem orado? Uma mulher que orava, que teme ao Senhor para que pudesse salvar uma nação inteira, irmãos. Ela salvou os judeus por causa disso. Então, não pense você que aquilo que você faz determina. É lógico que é muito importante nós fazemos, mas aquilo que nós somos, aquilo que nós temos deixado Deus fazer nas nossas vidas, porque de nada vai adiantar se nós não temos feito o que Deus nos tem pedido. Não adianta posições, não adianta cargos, se Deus não estiver no negócio. Não vai prosperar. Não adianta um celular bom, não adianta nada bom, não adianta amigos, se isso não está em Cristo, porque isso não vai prosperar, de nada adianta Deus. Não tem problema nas amizades, mas desde que você influencie eles e não eles influenciem você. Porque se essas pessoas não tivessem sido moldadas por Deus, elas se perderiam ao longo do caminho. E ele fala assim, é assim que conhecemos o propósito de nossa existência. Compreender a nossa missão nos dá sentido à vida e até à morte. Mesmo que nós temos que sofrer a morte, nós vamos estar em paz. Você está em Cristo, você está em paz. Nós vamos reconhecer isso. Porque aqui ele fala, compreender nossa missão dá sentido na vida e até na morte. Não importa o que acontecer. Se você está fazendo aquilo que Deus te dá, esse é o verdadeiro sentido na vida. Por mais que você possa estar negando na seu coração, na sua mente agora, que o seu celular te faz feliz, que os seus amigos te fazem feliz, isso é mentira. Isso é mentira, eu penso isso, eu pensava isso, não penso mais. Por quê? Porque isso é uma alegria passageira e depois a gente fica pensando, e quando nós fazemos as coisas de Deus, quando nós temos feito aquilo que Ele nos tem pedido, quando nós temos cumprido isso, isso sim nos leva a dar um sentido na sua vida. E qual é o sentido da sua vida? Que você possa ter perseverança, que você possa ter fé e que você possa ter como essas pessoas, independente daquilo que você tiver, aonde você tiver, o tanto que você tiver, que possa ser Deus agindo através da tua vida, porque se não tiver Ele, de nada adiantará. E que Deus possa abençoar a mim e a tua vida nesse resto de sábado e nessa próxima semana, e que Ele possa continuar nos abençoando e enchendo cada vez mais o nosso tanque, trabalhando cada um de nós, porque essa quarentena serve para tornar grandes experiências, porque fala assim que em Jeremias Deus fala, grandes coisas ainda lhe mostrarei. E se você não tem recebido é porque você não busca. Deus está de mãos cheias para dar aquele que pede, Ele tem prazer, Ele tem alegria. Então se você tem alguma coisa, deixe o seu caráter ser moldado, deixa Deus moldar e fazer aquilo que Ele quer. É difícil muitas vezes, mas Cristo está aí para te auxiliar. Ele trouxe Jesus e mostrou, é possível todo aquele que crê, esteja ao lado dele, e aí sim você vai ser vitorioso. Amém? Deus abençoe.